Olá, boa tarde a todos. Eu sou Cristiana, gerente de Ciência e Tecnologia do GFI Brasil. Vamos dar início a mais um workshop para apresentação da chamada de financiamento à pesquisa do GFI. Quero dizer que estamos muito honrados com a presença de vocês. Muitos já participaram de chamadas anteriores, alguns já foram beneficiados, né? Alguns dos que estão aqui já foram beneficiados com financiamento. Outros vão tentar, né, uma oportunidade. Então, é muito bom vê-los aqui e, desde já, agradeço a participação de vocês. Vamos para a nossa agenda. Nós faremos uma breve contextualização do nosso programa de incentivo à pesquisa e também da importância do engajamento em nosso diretório de pesquisadores em proteínas alternativas. Na sequência, falaremos propriamente sobre esta chamada, onde a Mariana vai nos passar as informações gerais e depois cada especialista do GFI falará das temáticas propostas neste edital. Nosso objetivo é que vocês saiam daqui hoje, né, com clareza de quais são as linhas de pesquisas, né, quais são as temáticas que queremos incentivar novos projetos e com as dúvidas, né, as possíveis dúvidas esclarecidas. Por fim, na nossa agenda de hoje, nós teremos umas orientações, né, algumas dicas de como elaborar uma proposta competitiva e finalizamos com espaço para perguntas. Então, só reforçando, utilizar a ferramenta Q&A para fazer as suas perguntas, né, que está aqui na barra inferior da tela. E nossa previsão de encerramento é às 15h30. Próximo slide. Bom, vou falar brevemente sobre o GFI, né? Nós temos participantes que estão aqui pela primeira vez, então, só para contextualizar, o GFI, o The Good Food Institute, é uma organização não governamental, sem fins lucrativos, nós mantidos por filantropia e nosso trabalho, nós trabalhamos globalmente para desenvolver o setor de proteínas alternativas. Hoje somos mais de 200 profissionais ao redor do mundo. Então, nós estamos, né, nos Estados Unidos, Brasil, Índia, Israel, Ásia Pacífico e Europa. Então, nesses locais, temos nossos times de ciência e tecnologia, políticas públicas e engajamento corporativo, atuando de forma conectada para promover toda a cadeia das proteínas alternativas. E explicando brevemente, né, o que cada uma dessas áreas faz, nós, a Tecnologia, que é o grupo que está conduzindo esse workshop hoje, nossa equipe é formada por cientistas, né, por especialistas, e nós trabalhamos por promover a pesquisa e o conhecimento de acesso aberto das proteínas alternativas e buscamos criar um ecossistema de pesquisa próspero, financiando e engajando pesquisadores no tema. A equipe de políticas públicas defende uma regulamentação justa das proteínas alternativas e faz lobby para investimento governamental em pesquisa relacionadas a proteínas alternativas. E o terceiro tipo corporativo constrói relacionamentos com as empresas fabricantes, tanto empresas de carnes como de outras áreas, restaurantes, varejistas, para ajudar a capitalizar oportunidades em proteínas alternativas. Também, o time de engajamento corporativo oferece suporte a empreendedores e startups do setor, bem como a investidores e instituições financeiras. O próximo slide. Bom, então vamos falar agora especificamente sobre o programa de incentivo à pesquisa do GFI. Próximo.
Atualmente, no Brasil, nós temos 2 programas de incentivo à pesquisa: o Programa Global e o Programa Nacional. O Programa Global, como o próprio nome diz, né, é global, né, é coordenado pelo time do GFI nos Estados Unidos, apoiado pelo nosso time de Ciência e Tecnologia do GFI Brasil. Já o Programa Nacional é todo gerenciado pelo GFI Brasil, e até o momento teve foco especificamente em projetos envolvendo espécies nativas dos biomas Amazônia e Cerrado, com o intuito de desenvolver novos ingredientes para aplicação em produtos plant-based. Esse programa nacional nós chamamos, né, de Programa Biomas, e já tivemos 3 edições com um financiamento de 20 projetos de pesquisa até o momento. Porém, por favor, Mari, dá mais um enter, por favor. Porém, o foco hoje do nosso workshop é o programa global. Então, nós falaremos aqui especificamente dos requisitos, né, dos temas para esse programa global, que é gerenciado, né, coordenado, conduzido pelo time de Ciência e Tecnologia do GFI nos Estados Unidos. Próximo slide. Então, desde 2018, o GFI realiza chamadas anuais para propostas de pesquisas focadas em resolver gargalos técnicos, científicos, em diversas linhas temáticas, mas sempre relacionados ou à carne cultivada, ou a produtos plant-based, ou a produtos derivados de fermentação. Nosso programa visa financiar pesquisa de acesso aberto e de alto impacto, justamente, né, para ser uma ferramenta, né, um apoio no desenvolvimento da ciência e do mercado das proteínas alternativas. Só uma observação aqui, embora o GFI, a nossa premissa é o desenvolvimento de pesquisas de acesso aberto, né, a gente incentiva o compartilhamento das informações, nós não proibimos a geração de propriedade intelectual ou da proteção, né, da propriedade intelectual. Então, só para saberem, né, tem várias cláusulas de propriedade intelectual no nosso modelo de contrato. Então, esse modelo de contrato ele está num link anexo ao edital. E também nós temos uma sessão de perguntas frequentes, né, a FAQ, ao final do edital, onde você pode encontrar várias informações sobre as cláusulas de propriedade intelectual. Tá? Bom, e continuando, né? Então, o nosso programa de incentivo à pesquisa visa também promover colaborações para expandir o engajamento de mais e mais cientistas no campo, né, das proteínas alternativas, criando uma rede científica global de pesquisadores. E também, né, a partir de pesquisas iniciais apoiadas pelo GFI, nós queremos desbloquear financiamento adicional, criando um movimento contínuo e progressivo para gerar mais pesquisas, né, e mais impacto e expandir o campo das proteínas alternativas. Próximo slide. Dentro do nosso programa global, né, já foram aplicados cerca de 21 milhões de dólares em 118 projetos que estão distribuídos em 21 países. Aqui nesse QR Code ou no site do GFI Estados Unidos, você pode ter mais acesso a essas informações. Pode passar. E no Brasil, ao todo, nós temos em torno de 12 milhões de reais aplicados em 31 projetos. Destes, 11 fazem parte do Programa Global e 20 do Programa Nacional, que é o Programa Biomas, né? Os projetos estão distribuídos em 14 instituições de pesquisas pelo Brasil e temos 2 startups que tiveram projetos aprovados em nossos editais. Das 14 instituições de pesquisa, a Embrapa ela foi mensurada apenas uma vez
mas nós temos parceria atualmente com 7 unidades da Embrapa em diferentes estados. Pode passar, Mariana. E aqui estão os nossos grantees, né, que são apoiados pelo Programa Global de Incentivo à Pesquisa do GFI. Eu tenho muito orgulho em saber que, por meio do nosso trabalho, impulsionamos as pesquisas brasileiras e colocamos os nossos pesquisadores junto com os melhores pesquisadores mundiais. E, por meio desse edital, nós esperamos ampliar nosso número de projetos e pesquisadores brasileiros financiados. Para isso, contamos com a participação de todos vocês. O nosso time de Ciência e Tecnologia estará à disposição para dúvidas e orientações ao longo desse processo. E tenho certeza que essa edição do Grant Program do GFI poderá ser um sucesso, né? As linhas temáticas que vocês terão maior detalhamento a seguir, elas têm grande potencial de serem executadas pelos pesquisadores brasileiros. Então, eu convido você a ser o próximo nessa lista, né? E juntar a esse time de pesquisadores em proteínas alternativas. Eu vou passar agora a palavra para a Lorena, que vai falar brevemente sobre o Diretório de Pesquisadores em Proteínas Alternativas. Isso aí, boa tarde, pessoal. Bom, eu sou Lorena e eu sempre venho falar sobre o diretório, né? Alguns de vocês já estão cadastrados, que eu já identifiquei aqui na lista, mas para aqueles que ainda não estão cadastrados, o Diretório de Pesquisas de Pesquisadores de Proteínas Alternativas, ele consiste num banco de dados de pesquisadores interessados em colaborar com projetos relacionados ao setor de proteínas alternativas, e o nosso objetivo com o diretório é que ele se torne uma ferramenta capaz de promover mais conexão e mais colaboração interdisciplinar e dentro e entre as instituições. Então, assim, à medida que o banco de dados vai se tornando mais robusto, a gente espera que o diretório ajude vocês a encontrar parceiros de pesquisa e que também cientistas, estudantes e empresas e também outros colaboradores em potencial usem essa ferramenta para encontrar pesquisadores como você. Além das parcerias que podem ser estabelecidas, a gente traz outras vantagens, né, com esse cadastro, que inclui a divulgação em primeira mão de eventos promovidos pelo GFI e a newsletter, que atualmente é a cada 2 meses, mas a gente tem pensado em fazer a cada mês, que traz visibilidade do trabalho do pesquisador cadastrado. Recentemente, a gente deu visibilidade a um pesquisador brasileiro, a professora Érica, da UFMG, oportunidade de financiamento e de trabalho em todo o mundo. Trazemos pesquisas recentes, webinars e as últimas notícias do setor. Pode passar, Mari, por favor. Esse aqui é um mapeamento, né, que é possível através dos dados do cadastro, né, no diretório, e atualmente na nossa comunidade cadastrada a gente tem 164 pesquisadores e a partir desses dados a gente consegue estratificar as áreas de atuação em proteínas vegetais, fermentação em carne cultivada e o status daqueles que têm interesse ou que já têm pesquisa ativa. Então, fica aqui o convite, espero que vocês façam parte dessa comunidade também e que a gente consiga cada vez mais consolidar, né, a base de dados e utilizar ela como uma ferramenta útil nessas conexões. Eu vou deixar aqui no chat o link para facilitar, é super rápido, 5 minutos já é possível fazer o cadastro, tá? Muito obrigada, Lorena. Então, pessoal, boa tarde, me chamo Mariana e eu irei apresentar, então, iniciar a apresentação sobre a RFP desse ano, do Programa Global de Incentivo à Pesquisa do GFI. Esse ano, o edital do programa, ele se concentra em financiar propostas através do nosso mecanismo chamado Field Catalyst Grant, e esse mecanismo, ele concede oportunidades de financiamento direcionadas em tópicos científicos e tecnológicos considerados de alta prioridade no setor de proteínas alternativas. Então, é um mecanismo em que as propostas vão ser enviadas diretamente, né, que abordem diretamente os desafios que estão identificados nesse edital, e essas áreas prioritárias vocês vão conhecer a seguir, serão apresentadas nos próximos slides. Então, nós esse ano iremos financiar em torno de 3,4 milhões de dólares
para financiamento dessas pesquisas apenas nesse edital. O recurso por proposta de pesquisa vai ser de até $250 mil, com a possibilidade de você poder solicitar $50 mil adicionais se você fizer parcerias, né, com outras instituições do setor, né, com pesquisadores. Essas parcerias podem ser outros departamentos dentro da mesma universidade, podem ser outras universidades, startups, empresas. Então, o nosso intuito aqui é ampliar ainda mais a rede de pesquisadores e de instituições que ainda não atuem no campo de proteínas alternativas e que também não receberam um financiamento do GFI anteriormente. A duração dos projetos dentro desse mecanismo não deve exceder 24 meses, então pode ser de 18 a 24 meses. E aqui nós vamos falar um pouquinho agora, né, adentrando um pouquinho mais o edital, nós iremos apresentar a seguir com as nossas especialistas aqui do GFI Brasil as 3 áreas prioritárias desse ano, né? A área prioritária A, sobre aproveitamento de subprodutos e resíduos vegetais, a área prioritária B, sobre nova geração de processos downstream para fermentação, e a área prioritária C, sobre otimização da produção de hidrolisados para viabilizar meios de cultivo de baixo custo. Aqui eu gostaria de reforçar que as inscrições nesse edital são sempre em apenas uma área temática por proposta. Então, por mais que o seu tema de pesquisa, a sua proposta, ela permeie por mais de uma dessas áreas prioritárias, no momento da inscrição você deve selecionar e escolher apenas uma área prioritária por proposta. Então, agora eu vou convidar a Grazi para apresentar a primeira área prioritária desse edital. Boa tarde, pessoal. Agora a gente vai falar um pouco sobre a área prioritária A, que é sobre o aproveitamento de subprodutos e resíduos vegetais. Então, antes da gente mergulhar nas especificidades dessa área prioritária, eu trago aqui algumas informações gerais sobre os possíveis impactos que o aproveitamento de subprodutos e resíduos vegetais pode trazer para a produção de novos ingredientes. É fato que o desperdício e a perda de alimentos constituem uma enorme crise global, especialmente considerando quantas pessoas passam fome em todo o mundo. Olhando especificamente para a produção de alimentos, estima-se que cerca de 39% dos alimentos são perdidos nas indústrias alimentícias. Nesse sentido, é de extrema importância que esforços sejam feitos para reduzir ao máximo essas perdas. As proteínas alternativas têm um grande potencial para mitigar essas perdas, visto que tem muitas oportunidades de sinergia com práticas alimentares e agrícolas sustentáveis. Essa proposta centra-se numa dessas sinergias, que é como a gente pode reduzir a perda de alimentos a partir da transformação de subprodutos e resíduos em ingredientes alimentares valiosos, o que, consequentemente, leva a um aumento do valor de toda essa fonte vegetal. À direita, vemos alguns exemplos dos volumes de alguns resíduos e subprodutos ricos em proteínas oriundos de um processamento industrial na América do Norte. Há milhões de toneladas desses subprodutos e resíduos sendo produzidos anualmente, e temos a oportunidade de reforçar a conexão dos princípios de bioeconomia, desenvolvimento sustentável e economia circular em favor de uma agricultura de baixo carbono. Ao mesmo tempo que diversificamos os produtos, agregamos valor e reduzimos potencialmente os custos das matérias-primas, contribuindo assim para a meta 12.3 dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, que visa até 2030 reduzir pela metade o desperdício de alimentos per capita mundial, nos níveis de varejo e do consumidor, e reduzir as perdas de alimentos ao longo da cadeia de produção e abastecimento, incluindo as perdas pós-colheitas. Nesse sentido, se os subprodutos ideais e os processos corretos forem usados para a produção de alimentos vegetais análogos, isso poderá potencialmente melhorar o preço e a escalabilidade desses produtos. Podemos ir para o próximo, Mari. Entrando agora nas especificidades da proposta, eu quero destacar aqui que todos esses 3 itens que estão descritos aqui devem obrigatoriamente compor a proposta.
Primeiro, a proposta deve identificar qual será o subproduto ou resíduo a ser usado. A matéria-prima escolhida deverá atender pelo menos 2 pré-requisitos principais, que é ser oriundo de um processo de fabricação de alimentos e ter evidências preliminares como um ingrediente proteico viável. Essas evidências podem ser tanto de resultados obtidos no próprio grupo de pesquisa ou em literatura. Vejam aqui que eu destaquei em amarelo ingrediente proteico, pois o ingrediente principal a ser obtido a partir desse resíduo ou do subproduto nessa proposta deverá ser obrigatoriamente um ingrediente proteico. O segundo ponto é referente à otimização do processo escolhido para o fracionamento da proteína. O método de fracionamento do subproduto ou resíduo vegetal escolhido deverá obrigatoriamente empregar métodos de processamento emergentes com a finalidade de melhorar tanto o rendimento quanto a qualidade de um ou de múltiplos ingredientes. Lembrando aqui, de novo, se a proposta contemplar o desenvolvimento de apenas um ingrediente, esse precisa ser um ingrediente proteico. Por fim, a proposta deve destacar como será feita a avaliação do volume de produção e análise econômica do processo otimizado. Eu vou falar um pouco mais sobre esse item mais adiante, mas antes eu quero destacar aqui que, embora acreditemos que há uma variedade de maneiras muito valiosas de abordar o aproveitamento de subprodutos e resíduos vegetais, nessa chamada estamos focados no aproveitamento de subprodutos e resíduos vegetais oriundos do processamento de alimento, e não de outras de indústrias não alimentícias. Isso porque queremos garantir que os projetos financiados através desse programa desenvolvam um ingrediente de grau alimentício. Podemos pular para o próximo. Então, essa proposta é um pouco diferente das explorações tradicionais de aproveitamento de subprodutos e resíduos vegetais, porque queremos garantir que os projetos financiados através desse programa também estejam preparados para um forte sucesso comercial. Então, dessa forma, além de identificar a matéria-prima promissora, otimizar o processo do ingrediente utilizando métodos emergentes, as propostas devem incluir avaliações econômicas e de volume, e podem opcionalmente incluir um protótipo de produto final. Exclusivamente nessa chamada, os protótipos poderão ser de carnes, ovos ou lácteos vegetais. Observe que não estamos necessariamente exigindo um protótipo de produto final, de um alimento totalmente vegetal a partir desse ingrediente. No entanto, é de extrema importância demonstrar a funcionalidade do ingrediente obtido, para indicar o potencial que esse ingrediente tem para aplicação em alimentos vegetais análogos. Com relação à avaliação de volume e análise econômica, essas não precisam ser necessariamente avaliações completas de volume previsto ou técnico-econômicas, embora métodos mais sofisticados provavelmente obtenham pontuações mais elevadas. Procuramos principalmente por uma forte compreensão por parte do proponente sobre os potenciais volumes de produção, mostrando que os volumes são, de fato, suficientemente elevados para contribuir de forma viável como ingrediente alimentar. Ou seja, subprodutos ou resíduos com volume de produção baixos não serão aceitos. Mas, Grazi, o que é a definição de produção baixo ou produção alta? Esses termos estão propositalmente vagos, porque cabe a você demonstrar para a gente esse ponto. Nessa proposta, nós consideramos, por exemplo, volumes de produção altos de matéria-prima regional, mas, claro, desde que seja feita a devida justificativa e demonstração que essa matéria-prima possui alto volume de produção desse resíduo ou subproduto no país. Já a avaliação econômica visa identificar potenciais gargalos ou áreas de melhoria. A incorporação precoce de modelos econômicos ajudará a estabelecer cadeias de abastecimento estáveis e uso de subprodutos e resíduos rentáveis, ao mesmo tempo que considera os custos, o rendimento do produto, a utilização de energia, água e renda.
essa é, inclusive, uma boa oportunidade para os pesquisadores de proteínas alternativas colaborarem com especialistas em economia de processos. Por fim, eu recomendo fortemente a leitura de uma análise que o GFI divulgou recentemente, que está aqui do lado direito, que é sobre o aproveitamento de subprodutos e resíduos vegetais para proteínas alternativas, para entender qual é o tipo de volume e avaliação econômica que são apropriados. Podemos pular para o próximo. Então, aqui eu gostaria de reiterar todos os pontos que nós estamos procurando em uma proposta. Então, as propostas bem-sucedidas, elas deverão articular quais matérias-primas e técnicas de processamento emergente planejam usar, lembrando mais uma vez que a matéria-prima escolhida deve ser um resíduo ou subproduto oriundo da fabricação de alimentos. O proponente deverá articular quais pesquisas preliminares foram realizadas com as matérias-primas e técnicas de processamento propostas. Deverá informar também como realizarão o cálculo do volume de produção da matéria-prima escolhida. Como irão realizar a avaliação econômica do seu processo, destacando os gargalos que podem ser melhorados. E esse item é opcional, porém incentivado, que é como aplicarão o ingrediente desenvolvido em um protótipo de alimento vegetal análogo. Podemos pular para o próximo. Então, agora a gente já sabe o que nós estamos procurando, e agora vamos entender também o que não estamos procurando nas propostas. Então, são soluções que utilizem subprodutos e resíduos vegetais de indústrias não alimentícias, ou ingredientes, reagentes ou tecnologia de processamento não seguros para alimentos. Soluções que tentem utilizar subprodutos e resíduos vegetais de alimentos sem uma visão clara de aplicação para produzir ingrediente à base de plantas. Soluções que tentem utilizar subprodutos e resíduos vegetais de alimentos atualmente produzidos em volumes insignificantes ou sem potencial comercial, e soluções que dependam de abordagens de inteligência artificial sem validação experimental rigorosa. Então, tenham em mente que propostas que se concentrem nesses pontos não serão consideradas. E, por fim, aqui estão vários recursos nos quais vocês podem aprender mais sobre os tipos de subprodutos e resíduos vegetais que o GFI identificou como insumos promissores para aplicação em alimentos vegetais análogos. Eu recomendo fortemente a leitura dos 2 relatórios listados aqui, pois essa área prioritária foi inspirada nesses trabalhos. Eu trago também exemplos de projetos que já foram financiados pelo GFI US nessa temática. Temos 2 que foram lideradas por instituições brasileiras, que foi o caso do projeto da doutora Ana Paula Dionísio, da Embrapa, cujo objetivo foi desenvolver tecnologias economicamente viáveis para transformar resíduos de caju em ingrediente rico em fibra. E temos também o projeto da doutora Ana Carla da Unicamp, que extraiu proteínas de folha da mandioca para a produção de análogos carnes. Para finalizar, quero destacar aqui que eu estou muito feliz com essa área temática e que eu acredito que o Brasil tem um grande potencial e know-how nessa área temática. E eu estou aqui na torcida para a gente ter várias submissões e sermos contemplados com projetos brasileiros nessa chamada. Agora eu passo a palavra para a Isabela, que vai apresentar para a gente a área prioritária B. Obrigada, boa tarde, pessoal. Bom, eu vou falar em mais detalhes agora para vocês sobre a área prioritária B, que aborda a nova geração de processos de downstream para fermentação. Bom, como o próprio nome dessa área prioritária já adianta, né, o tópico da RFP focado na tecnologia de fermentação deste ano concentra-se no processo de downstream, ou DSP. E especificamente no isolamento e purificação de proteínas de fermentação de precisão. A gente sabe que o objetivo do bioprocesso da etapa de upstream é maximizar o rendimento e a produtividade, né, do produto de interesse, para melhorar também a eficiência do processo de DSP e dos custos gerais, né, de processo.
E embora a gente consiga propiciar esse aumento da quantidade de produto gerado no processo de upstream por meio de melhoria de processo, melhoramento de cepas, também existe uma oportunidade significativa, né, da gente melhorar produtividade e custos de processo, olhando especificamente para os processos de DSP. E aí a gente sabe que o objetivo de qualquer processo de DSP dentro, né, do processo de fermentação é recuperar, concentrar, purificar e, claro, em seguida finalizar, formular e secar esse ingrediente de interesse, seja ele um produto de biomassa, né, a célula, no caso da fermentação de biomassa, ou um ingrediente específico no caso da fermentação de precisão. Nesse diagrama de processo que a gente tem exposto à direita no slide, ele mostra diversas possibilidades de processo de DSP, dependendo do tipo de produto e de como, né, ele é produzido, se é uma produção intra ou extracelular. Para produtos de fermentação de biomassa, né, a gente tem um processo de DSP relativamente mais simples quando comparado a um processo de fermentação de precisão, com etapas que vão incluir um harvest das células, talvez um tratamento térmico para redução de RNA, seguido de uma secagem e armazenamento do produto. Já para fermentação de precisão, a proteína ela deve ser recuperada do caldo, no caso de uma produção extracelular, ou do interior da célula, no caso de uma produção intracelular desse componente. E aí, lembrando ainda, né, destacando que no caso de uma produção intracelular, a gente teria uma etapa a mais no processo, que teria essa necessidade de fazer o rompimento das células e extrair essa proteína de interesse. Bom, de forma geral, esses ingredientes proteicos, sejam eles produzidos de forma extra ou intracelular, eles podem ser separados, né, e concentrados com base na solubilidade dessa proteína, então, por exemplo, fazendo precipitação isoelétrica, com base também no tamanho e na carga dessa proteína, como acontece, por exemplo, em processos de filtração com membrana, ou ainda por especificidade de carga ou de ligação dessa molécula, como acontece em técnicas de cromatografia, de troca iônica, em processos de adsorção. Pode passar, Mari, por favor. Então, qual seria exatamente o desafio, né, que a gente está querendo superar nessa área temática? Bom, os processos atuais, né, de DSP, de fermentação de precisão, ele é um sistema com várias operações unitárias que acontecem em vários estágios para separar a biomassa celular, extrair proteína, concentrar, purificar e secar o material, como a gente já falou, e como está exposto também nessa figura aí no slide para vocês. E a gente sabe, né, que o aumento no número de operações unitárias traz um aumento de CAPEX, de custo de equipamento, de custo de instalação, consumo de energia, consumo de água, e também implica em perdas, né, que acontecem entre esses estágios, o que impacta também o rendimento do processo e os custos gerais, né, de processo. Então, se a gente imaginar, por exemplo, um processo de DSP com 4 operações unitárias, que é mais ou menos o que está desenhado nessa imagem no slide, a gente sabe que cada etapa tem o seu próprio rendimento, e quando a gente diz, por exemplo, que uma etapa tem um rendimento de 95%, significa que a gente está recuperando 95% da biomassa ou da proteína que está presente nessa etapa anterior. No entanto, nas etapas e operações unitárias subsequentes, irá acontecer, né, uma redução sequencial desse rendimento, olhando de certa forma para o rendimento geral do processo, a gente vai ter um rendimento menor. Então, voltando nesse exemplo de processo com 4 operações unitárias, considerando um rendimento de 95%, lá no final do processo, a gente vai ter um rendimento total de recuperação dessa proteína em torno de 80%. E se esse rendimento de cada uma dessas etapas, né, dessas 4 etapas, cair de 95% para 90%, o nosso rendimento total vai cair para 65%. E aí, se a gente for fazendo esse exercício, a gente assusta cada vez mais com a quantidade de perda, né, que a gente tem durante todo esse processo.
E é um produto valioso, né, que está sendo perdido em cada uma dessas etapas e que impacta os custos de venda dos produtos, claro, sem mencionar também os custos de energia, água, mão de obra envolvidos em cada etapa de processamento. A gente pode citar o alto gasto, por exemplo, de água em processos de diafiltração, diálise, ressuspensão ou cromatografia, custos de energia, por exemplo, em processos longos, né, de concentração e de secagem dessas proteínas também, que podem ser otimizados. E o resumo, né, de todo esse exercício que a gente fez aqui é que não é uma surpresa, né, que o DSP ele possa ser responsável por uma parcela significativa dos custos operacionais do processo, bem como pelos custos de capital, dependendo da quantidade de equipamentos que é necessária para o processo. No próximo slide, a gente já vai começar a falar, pode passar, Mai, sobre qual seria a solução, então, né, para esse desafio. Nós precisamos desenvolver novas abordagens para purificação e secagem de proteínas que reduzam custos e aumentem a sustentabilidade dos processos de DSP na fermentação de precisão, seja utilizando novas tecnologias de cromatografia de afinidade no estágio, uma inovação em equipamentos de filtração, seja em desenho de equipamento, material que vai ser utilizado, então podem ser novos substratos e materiais de separação, soluções bioquímicas que melhorem substancialmente a separação e isolamento dessas proteínas, ou ainda uma combinação entre todas essas abordagens que a gente está citando, né? Nesse sentido, as soluções ideais, né, para essa proposta podem ser uma extração e purificação integrada dessa molécula-alvo em uma única etapa, utilizando técnicas de alta afinidade e seletividade, que tenha alto rendimento, podendo também incluir processamento semi-contínuo ou contínuo de DSP, com baixo consumo de energia, né? A gente sabe que as soluções de DSP contínuas ou semi-contínuas são uma área também de interesse, porque permite implementar processos contínuos de upstream, e isso também poderia reduzir o dimensionamento da escala, né, desse DSP e dos equipamentos, o que também implica numa redução, né, subsequente de custos de capital, energia e utilização de água. Pode passar, Mari. Então, agora a gente entra nos detalhes do que a gente está procurando, né, nessa proposta, o que precisa estar citado na construção dessa proposta. Precisa incluir uma solução para proteínas alternativas, né, derivadas de fermentação de precisão, e que oferece especificamente uma inovação no processo de downstream. Incluir uma operação unitária que seja otimizada, adaptada ou nova para esse DSP, seja na forma de um equipamento, consumíveis, materiais ou uma solução que contemple todas essas inovações que a gente citou, ou otimizações. Também precisa incluir a demonstração e o desenvolvimento, né, dessa tecnologia de DSP com proteínas de carne produzidas por fermentação de precisão, e essa demonstração ela deve ser feita com proteínas que tenham relevância, né, de aplicação, e aí pode ser qualquer proteína que melhore as propriedades organolépticas, né, de produtos análogos cárneos, como proteínas que melhorem sabor, cor ou textura e estrutura do produto. E aí a gente pode citar, por exemplo, colágeno e M-proteínas. As propostas também precisam abordar como essa proposta vai melhorar significativamente os custos e gastos em relação aos processos que já existem de DSP. E aí não precisa ser uma análise muito completa, claro que é sempre bem-vindo, quanto mais completa seja essa análise, mas trazer dados de consumo de água ou de energia elétrica por quilograma de proteína, por exemplo, é um exemplo de um dado que é super bem-vindo e que precisa estar contemplado na proposta. E por último, também trazer, de certa forma, o caminho para que essa tecnologia
seja escalonada, né? A proposta ela não precisa trazer um teste já em escala, mas precisa ficar claro que essa nova abordagem que está sendo proposta, essa tecnologia, é passível de escalonamento e de quais seriam os riscos aí de fazer essa expansão e o escalonamento dessa tecnologia que está sendo proposta. Por outro lado, a gente vai destacar também o que não está sendo buscado nessa área prioritária, o que a gente não considera, as propostas não serão consideradas, né, quando se concentram nesses itens. Então, da mesma forma que a Grazi comentou sobre a linha prioritária A, abordagens que utilizem machine learning e inteligência artificial e que não tenham dados consistentes e experimentais. Também não vamos considerar soluções que sejam focadas em ingredientes de alto valor, como, por exemplo, fatores de crescimento, enzimas e outros agentes de processamento de alimentos. Então, o foco principal é a produção de ingredientes proteicos destinados à formulação de produto final, como eu falei, com foco em alternativas à carne. Também não vamos considerar soluções que não melhorem o consumo de água e ou de energia elétrica, e soluções que não implementem materiais ou reagentes que sejam seguros para aplicação em alimentos. Claro, como o foco é a produção de alimentos, esses materiais que são utilizados precisam ser seguros para essa aplicação. Como eu também já salientei anteriormente, a gente não vai considerar propostas que contenham tecnologias que não tenham um potencial de escalabilidade e também tecnologias que são eficazes apenas para uma classe específica de proteína. Então, por exemplo, para uma caseína ou para uma M-proteína, né, proteína ligante de ferro, ou que sejam apenas direcionadas para proteínas de laticínios ou de ovos. Pode passar, Mari. Aqui a gente tem alguns recursos de sugestão para vocês se inteirarem mais sobre o assunto dessa temática da área prioritária B. Esse primeiro recurso que está citado é uma pesquisa feita pelo GFI, que traz um cenário da capacidade de produção e estratégias de escalonamento para proteínas derivadas de fermentação. Essa análise do GFI foi feita em parceria com uma consultoria e descreve, né, o cenário global da fabricação de produtos derivados de fermentação e estratégias para dimensionar efetivamente as capacidades de fabricação e para apoiar o desenvolvimento de tecnologias e atender às demandas futuras de proteína. Em seguida, tem alguns artigos também que trazem tanto ideias de novas perspectivas e estado da arte em relação ao processo de downstream, especificamente para fermentação de precisão, e que são um ótimo apoio para vocês consultarem também. Agora eu passo a palavra para a Amanda, que vai apresentar a área prioritária C para vocês. Obrigada, Isa. Oi, pessoal, boa tarde. Eu sou a Amanda, eu trabalho aqui no GFI na área de carne cultivada e hoje eu vou falar para vocês um pouquinho sobre a área prioritária C, que é relacionada à produção de hidrolisados para viabilização, né, de meios de cultivo de baixo custo. No próximo slide, então, como a maior parte de vocês sabem, ou todo mundo sabe, os meios de cultivo são líquidos que a gente usa no cultivo celular para fornecer os elementos como vitaminas, sais e aminoácidos que permitem o crescimento das células. Nesse sentido, muito do crescimento da biomassa celular ao longo da cultura, ele acontece através do consumo dos aminoácidos presentes no meio pelas células. Nessa figura da esquerda, vocês podem ver que tem uma lista, né, de aminoácidos que estão presentes no meio DMEM, que é um meio de entrada, que geralmente a gente começa a utilizar para estabelecer cultivos celulares. No contexto da carne cultivada, modelos de predição de custo, como, por exemplo, análise de ciclo de vida, já demonstraram, né, eles antecipam que os aminoácidos eles vão ser um dos principais cost drivers da produção de carne cultivada. Ou seja, eles vão ser provavelmente um dos insumos mais caros do processo, e por serem muito caros, eles podem impactar significativamente no custo total de produção e a gente ter aí um produto final que é mais caro.
Isso, né, porque, em geral, os aminoácidos que a gente usa para formular meio de cultivo, eles são obtidos individualmente por processo de fermentação. E se a gente continuar usando essa fonte como a principal fonte, né, ou a fonte primária de aminoácidos para meio de cultivo, esse elemento, né, os aminoácidos e os meios de cultura, eles vão se tornar provavelmente o maior gerador de custo, e isso pode resultar em produtos finais menos acessíveis, né, mais caros e menos competitivos com relação aos produtos convencionais. Pode passar, Mari. Uma das soluções que já foram levantadas para a gente superar esse gargalo relacionado a custo é justamente a utilização de hidrolisados, por exemplo, de plantas e micro-organismos, como fontes primárias de aminoácidos para formulações de meios de cultivo. Então, um exemplo está aqui na minha figura do lado esquerdo do slide, em que a gente pode ver um perfil de aminoácidos de um hidrolisado de soja, né? E nesse trabalho em específico foi verificado que um hidrolisado de soja ele pode atender a demanda de aminoácidos de algumas células animais. Então, esse seria um exemplo de como a gente combinar uma fonte de aminoácidos com a célula de interesse para o cultivo. Se a gente for, né, realmente capaz de usar esse tipo de hidrolisado como fonte primária de aminoácido nas formulações de meio de cultivo, o custo por litro de meio ele pode ser bastante reduzido. A gente pode precisar de uma quantidade menor de matérias-primas para fazer o processo e, de modo geral, a gente acaba tendo uma cadeia de valor para produzir carne cultivada muito mais simplificada. Pode passar, Mari. Mas, né, o que é um hidrolisado? Bom, os hidrolisados são produtos obtidos a partir do processo de hidrólise de proteínas, usando, por exemplo, enzimas, calor, pH, que vão quebrar essas proteínas em aminoácidos livres, peptídeos e outros componentes. Nessa área temática em específico, a gente busca propostas que possam nos ajudar a avançar nessa investigação do uso de hidrolisados para carne cultivada. E, idealmente, essas propostas elas têm que envolver diferentes fases do processo e diferentes fontes de aminoácidos para esses hidrolisados. Como, por exemplo, commodities agrícolas, subprodutos da indústria, algas, fungos, são exemplos de fontes que a gente poderia obter esses hidrolisados. No próximo slide, eu tenho alguns exemplos de perguntas interessantes que podem ajudar vocês a direcionarem a proposta. Bom, que perguntas, né, eu devo pensar em fazer na minha proposta, ou que eu queira responder com a minha proposta, que podem me ajudar a redigir uma proposta de sucesso? Bom, as propostas nessa área, elas deverão, então, responder várias questões em aberto em mais de um dos estágios do processo. Então, estágios relacionados à seleção, preparação de matérias-primas, hidrólise, aplicação de calor, né, dependendo do método que você vai utilizar, filtração, purificação e caracterização do produto final. Então, é importante que ela seja transversal, não sei se essa é a melhor palavra, mas que você abranja na proposta a investigação de diferentes fases da produção dos hidrolisados. Alguns exemplos, né, mais específicos de perguntas para direcionar a sua proposta. Primeiro, quanto à matéria-prima. Quais são as matérias-primas que podem resultar numa melhor nutrição, eficiência, custo, sustentabilidade e reprodutibilidade dos meios de cultivo? Então, como a sua matéria-prima escolhida, né, ela pode resultar em melhor nutrição, eficiência, custo, sustentabilidade, etc. Quanto ao processo, como as enzimas usadas ou o que você vai utilizar para fazer o processo de hidrólise e os parâmetros do processo podem ser melhorados para obter um grau desejável de hidrólise e disponibilidade de nutrientes. Quanto às substâncias indesejáveis, então, por exemplo, fatores antinutricionais inibidores de crescimento que podem aparecer ao longo do processo. Como é que você pode identificar e como você pode minimizar o aparecimento deles ao longo do teu método, do processo. Reprodutibilidade, sempre muito importante. Como a variabilidade entre os lotes de produção pode ser reduzida. Quanto ao método, quais métodos de filtração, purificação e caracterização são mais adequados para a gente aplicar, né, e pensando em carne cultivada?
E, por fim, com relação ao custo, quais processos serão mais adequados para a produção em escala, com perfis de custo aceitáveis para carne cultivada? Pode passar, Mário. E aí, para que a proposta ela seja bem avaliada e principalmente para que a gente consiga passar pelas etapas iniciais e realmente chegar a uma aprovação, não deixe de abordar na sua proposta essas coisas aqui em específico. Então, primeiro, por que você escolheu essa matéria-prima ou matérias-primas? Quais foram escolhidas e justificar bem o porquê você fez essa escolha. De preferência, também incluir a referência para o tipo de célula que você vai testar esses aminoácidos obtidos desse hidrolisado. Então, sempre, se possível, demonstrar que você está usando um hidrolisado que vai atender os requisitos metabólicos de uma determinada espécie, né, de célula que você está querendo trabalhar. Como vai funcionar, né? Quais são as suas hipóteses? Então, como a sua solução que você propõe contribui para gerar hidrolisados de baixo custo, eficientes e adequados para a escala comercial. Então, essa é uma tríade que a gente tem que sempre colocar muita atenção quando vai redigir a proposta. Como que você vai fazer para reduzir custo, como esse teu produto vai ser mais eficiente e como ele vai atingir escala industrial. Então, essas três coisas são as coisas primordiais que a gente tem que demonstrar na proposta, que se atentou, né, para construir e fazer a proposta que você quer fazer. Quanto ao seu desenho experimental e escolha de célula, né? Então, a abordagem experimental escolhida para testar os hidrolisados tem que estar descrita, né? Por que você vai utilizar essa abordagem? Em células relevantes para a produção de carne cultivada. Então, você pode querer usar na proposta uma célula que seja, sei lá, uma célula de camundongo, uma célula humana, para fazer alguma padronização, para fazer alguma parte do projeto, mas certamente não tem que ter no teu projeto também células relevantes para a produção de carne cultivada. Tem que ter células animais que sejam adequadas para uma produção. Eu vou deixar um link depois, e acho que a Mari também vai enviar para vocês, um report do GFI, que é recente também, falando só sobre linhagens celulares e que demonstra quais são as principais linhagens escolhidas, assim, ou linhagens de maior interesse. Controles apropriados, então, quais são os controles que você pretende fazer, se você vai usar algum comparador, limitações e mitigação de risco. Então, geralmente, quanto mais inovadora for a proposta, maiores serão os riscos, né, associados, já que é uma proposta muito inovadora. Então, descrever bem quais são as suas incertezas, como você pretende mitigar riscos, quais são as limitações do teu projeto. E, por fim, uso de recursos. Então, assim como você tem que demonstrar na proposta como você vai gerar hidrolisados de baixo custo, eficiente e adequados para uma escala comercial, lembrar também de fazer uma relação com o uso de energia e o uso de recursos naturais. Então, como esse método que você propõe, como essa solução que você está propondo no projeto, o método, por exemplo, pode resultar em um menor uso de energia, ou algum outro recurso vai ser melhor aproveitado a partir da solução que você está propondo. E, por fim, Mari, no próximo, o que a gente não busca numa proposta. Então, coisas que a gente tem que ter atenção para que a proposta não seja considerada fora do escopo e cortada ali no início do processo de seleção. Então, serão consideradas fora do escopo propostas que não tenham como objetivo principal a avaliação, a melhoria do processo e ou a caracterização dos hidrolisados. Então, esses têm que estar entre os objetivos principais da proposta. Segundo, propostas cujo foco principal seja a avaliação de hidrolisados comerciais em linhagens celulares. Então, não é do interesse desse edital que seja feita uma avaliação, uma caracterização de hidrolisados que já sejam comerciais, né? A gente está procurando por coisas novas, né? Isso pode ser abordado, você pode usar como um comparador, mas não deve ser o foco principal da proposta. A terceira coisa é utilizar matérias-primas de origem animal, né, como fonte de hidrolisados. Então, como acho que a Mari já mencionou, ou vai mencionar, o GFI não financia pesquisa com animais e com produtos derivados de animais, então não pode ser uma fonte de origem animal.
E, por fim, que utilizem materiais ou insumos de processamento que possam resultar em problemas de segurança ou problemas regulatórios. Então, na redação da proposta, identificar se aquilo que você está propondo como matéria-prima, como alguma parte do processo, enfim, algo que você identifique que vai gerar algum problema de segurança ou pode ser uma barreira regulatória para aquele produto que você vai desenvolver, né? Aquele material que você vai desenvolver. Por fim, Mari, no próximo, a gente tem alguns artigos aqui, como as meninas deixaram também recomendações de leitura. A gente vai mandar esse link para vocês e também recomendo principalmente os links do GFI, de uma análise que a gente fez de subprodutos e a análise relacionada a linhagens celulares. E agora eu vou passar para a Cris, que vai continuar explicando como fazer uma proposta, como elaborar uma proposta competitiva. Ótimo, obrigada, Amandinha. É um programa, assim, acho que primeiro que a gente tem que entender, a primeira coisa, que é um programa global. E a aprovação da proposta é um processo bem competitivo e a proposta precisa estar muito bem estruturada. Então, eu vou passar por alguns pontos, né, principalmente com relação aos critérios, né, de avaliação, para a gente discutir alguns itens, né, que vocês precisam ter mais atenção. E parece que, assim, o que eu vou falar é óbvio, mas é muito comum, ao lermos uma proposta, perceber que os pontos que eu vou abordar agora não foram explicitados na proposta. Então, a proposta, ela até pode ser boa, né, ter uma ideia boa, mas se não ficou claro, né, para o avaliador os desafios que serão solucionados, como se pretende solucionar esses desafios, entender a proposta como um todo, os objetivos dessa proposta, ele não terá condições de pontuar favoravelmente nessa proposta, né? Então, prestar atenção nesses pontos é super importante para ter um sucesso. Eu vou começar falando dos critérios de avaliação. Num primeiro momento, todas as propostas serão avaliadas quanto à originalidade e relevância. Nesse critério, será olhado para o quanto a proposta traz uma inovação ou um incremento para a área em questão, né? O quanto é relevante e está alinhada à temática proposta. Então, vocês viram que, durante a apresentação dos especialistas, eles enfatizaram muito o que pode e o que não pode ter na proposta, né? Então, é preciso ficar atento ao que o GFI quer, né? Com essas temáticas. E caso a proposta ela não atenda aos critérios dessa primeira avaliação, ela poderá ser eliminada neste momento e não seguir adiante. Portanto, precisa ter um olhar bastante crítico, né, para o quanto a proposta responde aos desafios estabelecidos nas temáticas, né, nas áreas prioritárias selecionadas, né? A proposta ela realmente tem que estar alinhada a essas temáticas, tá, gente? Então, não fujam, porque por ser um edital bastante competitivo, vai ser um primeiro momento que é o que vai ser olhado, e se estiver fora, ela já pode ser eliminada. Também vai ser avaliado quanto a proposta está na fronteira do conhecimento, né? O quanto ela realmente é inovadora. Então, a proposta precisa ter clareza dos avanços científicos que serão gerados e precisa evidenciar o diferencial perante o que se tem atualmente. Então, se você vai trabalhar numa nova fonte de proteína, né, qual será o diferencial perante, né, o que se tem atualmente ou perante uma proteína comercial. Também, para ter uma boa pontuação nesse quesito, gaste um tempo para entender profundamente a temática, né? O que eu tenho falado agora desde o início, e quais são as expectativas de projetos para o GFI. Então, estudem, olhem,
né? Vocês vão receber esses links, né, com as diversas referências, para que vocês se aprofundem no tema, para que tenha realmente uma visão clara sobre os temas, sobre as temáticas que o GFI está buscando. Então, como uma dica principal aqui, entenda profundamente a temática-alvo, proponha algo relevante e inovador, e eu ainda acrescentaria, né, deixe o seu projeto. Né? O GFI, ele quer realmente encontrar propostas que tragam soluções a todos esses desafios, né? Não são poucos os desafios que são colocados aqui. Pode passar, próximo slide. Num segundo momento, né, dará-se mais atenção a outros critérios que eu vou abordar agora na sequência, né? O primeiro deles é a equipe de pesquisa. Basicamente, nós queremos entender a de entregar o projeto proposto. Então, será avaliado o conhecimento, a experiência dos pesquisadores, o sucesso do projeto. Nós recomendamos, durante a elaboração da proposta, exemplificar resultados, publicações que permitam evidenciar a qualificação do pesquisador principal e colaboradores. Escrever sucintamente a expertise de cada membro da equipe e citar a função no projeto. Analisar se há coerência entre a expertise do time com as atividades propostas no projeto. Se não atende, é importante buscar parceiros para fortalecer a equipe. Por exemplo, se você fará o estudo, né, tem várias temáticas que está pedindo para abordar um estudo econômico, né, do projeto. Se você não tem expertise para tal, busque um parceiro, um outro pesquisador que tenha essa expertise, que seja relevante nesse assunto para compor a sua equipe. Outro exemplo, né? Se você tem expertise, por exemplo, na obtenção de hidrolisados proteicos para os meios de cultivo, mas não tem o conhecimento para a multiplicação da célula, então deve procurar alguém que já está fazendo isso para testar a viabilidade do hidrolisado desenvolvido. Então, estruture uma equipe forte, com membros, né, pode ser do seu departamento, de outros departamentos, de outras instituições, se necessário, né, colaborações que formem uma rede de referência, né, uma rede forte, é muito bem-vinda. Tá? Então, monte uma equipe forte. Acho que essa é a principal dica aqui, né? Busque realmente as pessoas que tenham já, que estão trabalhando e que possam contribuir para o desenvolvimento do seu projeto. Inclusive, o GFI, ele incentiva fortemente propostas de cientistas que ainda não receberam financiamento do GFI no passado, então também tragam esses cientistas, né, com as suas expertises para o seu projeto. Próximo slide. Em planejamento do projeto, vamos procurar entender o quanto a proposta é execuível, né? Aquilo que foi proposto será viável de ser realizado. Então, se os objetivos estão claros, se há uma lógica, se há coerência nos objetivos propostos com os desafios que se busca solucionar. Também se há correlação entre os objetivos e os impactos esperados, se os métodos propostos são adequados, né, viáveis e capazes de produzir resultados confiáveis, né, será analisado o plano, né, de trabalho. Ou seja, as etapas propostas, o tempo, a equipe, os recursos são compatíveis com o desafio que se busca solucionar, né? Então, aqui alguns pontos que precisam também ser bem estruturados para ter uma boa ação neste critério. Com relação a custo e benefício, será avaliado o orçamento, né, se está adequado para as atividades propostas. O fato de ter 250 mil dólares para um projeto não significa que você tem que solicitar os 250 mil dólares, né? Porque se a sua proposta ela requer um valor menor, vai ser avaliado, né? Então, que deve ser aquilo que você está buscando em termos de orçamento deve estar compatível
com a tua proposta, com aquilo que você pretende executar. E será avaliado, então, o custo e benefício da pesquisa diante do momento solicitado. Com relação ao impacto esperado, é um critério muito importante, né? Vocês viram o tempo todo, durante a apresentação das áreas temáticas, os especialistas enfatizando, né, qual que é o impacto do projeto, o impacto dos resultados, né, no produto, no processo, na melhoria, na redução de um custo, na melhoria de uma característica final do produto. Então, é importante descrever muito bem esse impacto, né, seja o impacto que vai trazer para a redução de custo, ou para uma melhoria de textura, de sabor no produto. Isso precisa estar bastante claro, tá? Também a importância é descrever a relevância da pesquisa, né, para a indústria, os desafios que poderão ser resolvidos, se há um caminho claro para que essa pesquisa realmente avance e chegue, né, até a indústria, também pode ser especificado. Então, é fundamental evidenciar quais serão todos esses impactos possíveis, seja para o produto final, seja para o processo, seja para a indústria e até para a comunidade científica. Próximo. E aí, só para a gente fechar essa parte, para uma proposta bem-sucedida, é uma recomendação simples. Eu recomendaria leia e releia a sua proposta, né? E também peça para que outros leiam. Muitas vezes, né, há pouco espaço, na verdade, há pouco espaço nos formulários de submissão, e você acaba economizando nas palavras. E aquilo que precisaria ser dito acaba ficando apenas na nossa cabeça. Então, solicitar que outros leiam a proposta pode ajudar a perceber se está faltando algo ou se algum ponto não ficou claro. Nós já temos a barreira da língua, que pode dificultar no entendimento da proposta. Por isso, precisa de um cuidado extra para garantir que a proposta está clara e está sendo capaz de refletir bem a ideia do projeto proposto. Nós do GFI, nós podemos ajudá-los, caso vocês queiram. Então, a gente pode estar marcando reuniões, a gente pode estar discutindo a proposta, se necessário, também a gente pode estar lendo e verificando. Nós não vamos interferir diretamente na proposta, mas a gente pode dizer, olha, tal parte da proposta não está clara, precisa melhorar, precisa dizer com mais clareza o que você está querendo dizer, tá? Então, a gente pode também dar essa ajuda. E, além dos critérios discutidos anteriormente e das dicas em cada uma das temáticas, né, que os especialistas colocaram, ficou bem claro lá o que cada proposta, o que o GFI está buscando em cada uma das áreas. Para uma proposta bem-sucedida, eu ainda reforçaria que é importante que a solução considere o potencial técnico e econômico, né? Então, acho que isso aparece em vários das áreas prioritárias, seja tanto a matéria com relação à matéria-prima envolvida, né, que atenda a critérios sensoriais, tecnológicos, nutricionais, critérios de segurança. Foi falado que nós não podemos pensar num resíduo que não seja seguro para o consumo humano. Também é necessário considerar o volume dessa matéria-prima, né, se atende de forma suficiente, né, que vai atender à demanda comercial de uma indústria, por exemplo. Então, é importante ter essas informações mínimas, né, da viabilidade técnica do processo e também, né, do escalonamento para uma possível e futura comercialização dessa solução. Então, não necessariamente precisa fazer o estudo de viabilidade, mas entender se há condições mínimas, né, ou potencial real para atender uma demanda de mercado em quantidade, custo e em termos tecnológicos, né? Então, era isso que eu tinha para dizer. Qualquer dúvida, nós estamos aqui à disposição. Agora eu vou retornar para a Mariana,
que vai dar as orientações finais, então, de como realizar a submissão. Obrigada, Cris. Então, eu vou, agora que a gente já sabe, né, detalhadamente sobre as áreas prioritárias de pesquisa, né, como escrever uma proposta competitiva, enfim, todos os pontos que a gente tem que se atentar, né, em relação ao mecanismo de financiamento e às áreas temáticas, eu vou passar aqui com vocês como que vocês podem realizar, então, a inscrição e submeter sua proposta de pesquisa, tá? Todo o processo de inscrição para colocar os seus dados, contatos, informações, né, sobre a equipe, a instituição e sobre a sua proposta em si, é feito pela plataforma do GFI, né? O endereço do site é grants.gfi.org. Então, toda a sua inscrição, todo o processo é feito automaticamente por esse endereço aqui desse site. E as nossas inscrições para esse edital, reforçando novamente, vão até o dia 23 de maio. Então, até o dia 23 de maio, você pode efetuar ali o seu cadastro, fazer o login, entrar na plataforma quantas vezes você quiser, para ir editando sua proposta e melhorando, anexando mais documentos e materiais, mas até o dia 23 de maio você precisa finalizar a proposta e submeter ela ao portal. Então, aqui eu vou passar um pouquinho sobre as etapas da inscrição, as etapas da aplicação dentro do portal, né? Dentro do portal tem uma visão diferente, né? Segue todo um outro design dentro do portal, mas esses são os pontos necessários, né? São as informações necessárias que você vai precisar enviar durante a sua aplicação. A primeira etapa que você vai se deparar é sobre os detalhes gerais do projeto, né? Então, aqui você vai precisar informar algumas informações da organização, da instituição, da universidade, o título que você escolheu para o projeto, o resumo dele, e também vai precisar responder algumas informações, né, se você né, vai propor nessa proposta de pesquisa com seres humanos, com animais, com materiais perigosos. Então, aqui é só para você destacar sim ou não se na sua proposta contempla algum desses tópicos aqui. E nas etapas seguintes, a submissão da proposta esse ano vai se dar pelo envio de anexos. Então, você vai enviar, né, documentos para contemplar, então, todos esses próximos pontos aqui, que são os detalhamentos mais profundos da sua proposta de pesquisa. O primeiro deles é o projeto de pesquisa em si, e tem um limite de 6 páginas para esse anexo, para fazer esse upload, né, dentro do portal. Dessas 6 páginas, a primeira delas, né, uma delas deve ser descrevendo a equipe de pesquisa, né, quais são as qualificações da equipe, do time que vai compor, né, todo o desenvolvimento dessa pesquisa durante todos esses meses, quais são as experiências, o know-how, aonde cada um desses especialistas, né, nesse time vão trabalhar para o desenvolvimento da pesquisa. Então, é uma página para descrever realmente a equipe e aqui reforçar muito a experiência, o que cada um vai contribuir, em qual etapa que vai contribuir da pesquisa. As outras 5 páginas, você pode utilizar elas para descrever, de fato, então, os objetivos do projeto, a justificativa, a contextualização, todo o desenho da pesquisa, os métodos, né, os materiais que você vai utilizar, as colaborações aqui, se vai ter colaboração entre laboratórios, entre departamentos, né, se é aplicável ou não. Você pode também inserir figuras, esquemas, tabelas, referências, conforme você achar necessário, então, mas que realmente repasse, né, todo esse desenho geral da pesquisa que você quer demonstrar. Os próximos itens aqui é o plano de trabalho. Então, o plano de trabalho ele tem um limite de 1 página. Então, essa 1 página toda você vai descrever, de acordo com cada um dos objetivos propostos na pesquisa, quais serão as entregas de acordo com esses objetivos e como que vai ser o cronograma desse projeto para realizar essas entregas e para atingir esses objetivos propostos. Na parte de orçamento, é o limite de 1 página para você, né, colocar todos os custos, discriminar todo o orçamento do seu projeto, mais 1 página se você vai fazer o pedido de recurso adicional, né? Esse recurso adicional, como eu comentei lá no início, é se você for realizar a parceria com outra instituição,
com outro departamento dentro da mesma universidade, com uma empresa, com uma startup. Então, de acordo com essa parceria que você estabelecer com algum pesquisador, com algum grupo de pesquisa que seja novo na área de proteínas alternativas, você pode solicitar $50 mil adicionais ao seu orçamento. E esse orçamento ele pode ser detalhado, né, discriminado esses custos em uma página adicional. Então, aqui o limite pode ser de até 2 páginas, mas isso se você solicitar essa parceria e esse orçamento, né, esse budget adicional. Se não, é realmente uma página. Durante o processo de inscrição lá no portal, na plataforma do GFI, você vai se deparar com um modelo. Então, tem ali um template, um modelo que vai explicar todos os custos por categoria, sobre bolsa, sobre equipamentos, custos indiretos. Então, a gente tem ali um modelo dentro do portal em que você consegue, é uma tabela mesmo, que é muito, muito entendível, muito fácil de entender, como que você pode distribuir, então, esse orçamento e esses recursos adicionais solicitados se você for pedir. Então, lembrando aqui que são $250 mil por proposta, e você pode solicitar $50 mil adicionais, então a proposta toda ela não deve passar de $300 mil. Se a proposta passar desse budget, ela já vai ser automaticamente desclassificada, porque ela não vai estar atendendo aos requisitos primordiais do edital, digamos assim. E, novamente, frisando aqui que todo o orçamento deve estar descrito em dólares americanos. A próxima etapa é uma justificativa do orçamento. Então, na parte anterior, é só realmente uma tabela com os valores e aonde vai ser isso utilizado. Se vai ser com bolsa, se vai ser com equipamentos, se vai ser com bens de consumo, enfim. E você ainda pode enviar, né, um limite de 2 páginas com a justificativa desse orçamento. Então, você vai ali detalhar, né, descrever, justificar por que você está solicitando esses recursos do projeto, dentro dessa, porque a compra para tal insumo, para tal equipamento é importante para o seu projeto. Aqui também é muito importante que você elabore uma boa justificativa, uma justificativa que seja condizente também com todo esse projeto, né? E a próxima etapa é sobre a estratégia de impacto. Aqui tem um limite de 2 páginas, né, de anexo. E aqui na estratégia de impacto, você vai precisar fornecer uma descrição detalhada dos seus planos gerais, né, para alcançar todos esses objetivos que você espera e para alcançar esse impacto com a pesquisa proposta. A gente tem mais informações na FAQ, que está no final, né, nas perguntas e respostas, no final da nossa RFP, mas só para trazer aqui um pouquinho para vocês, isso é uma das partes mais importantes da inscrição, onde você vai realmente conseguir vender sua proposta. Então, aqui você pode adentrar mais nos desafios específicos que você vai enfrentar com essa proposta, explicar como que a sua pesquisa ela contribui para o avanço do conhecimento dentro dessa área do seu domínio. Você pode compartilhar aqui as estratégias, né, proativas que você vai utilizar para interagir com partes interessadas no setor, incluindo indústria, o meio acadêmico, o público, e como que isso vai aumentar o impacto da sua pesquisa. Os benefícios também econômicos e sociais da sua proposta. Compartilhar também aqui os planos para maximizar os resultados positivos, né, numa escala mais ampla. Articular bem o seu plano e trazer toda a contextualização de como que você vai garantir que esses resultados tenham um impacto duradouro e contribuam, né, para as mudanças positivas a longo prazo também. E também você pode incluir plano de divulgação, né? Como que você vai compartilhar depois essas suas soluções propostas, enfatizar realmente o impacto dentro do setor de proteínas alternativas. E por fim, aqui é opcional, todas as etapas que eu comentei anteriormente, os pontos que eu comentei, eles são obrigatórios, então vocês, né, enviarem esses anexos, mas aqui as cartas de compromisso, né, ou cartas de apoio, elas são opcionais, você pode enviar até 2 cartas, né, essas cartas podem ser de algum colaborador do projeto que se compromete com recursos financeiros, bens ou serviços dentro desse projeto, pode ser de alguma organização também que vai
descrever, então, como que vai ser o seu apoio dentro desse projeto. Pode ser também de um professor, caso o investigador principal for um estudante de graduação ou de pós-doutorado, né, ou de pós-graduação. Então, um docente da organização que se compromete a atuar como colaborador ou como orientador. Então, aqui, nessa sessão que entra todos essas cartas de apoio ou cartas de compromisso com o projeto, de pessoas, né, de organizações ou de pessoas importantes se comprometendo com a entrega desse projeto. E, por fim, eu vou comentar aqui com vocês, antes da gente abrir também para algumas dúvidas adicionais. Nós temos sempre dúvidas frequentes, são dúvidas em que a gente já consegue responder talvez a maioria das pessoas, a maioria das dúvidas de vocês. Uma das dúvidas é sobre o processo de avaliação, como que ele é feito. Então, o GFI, ele submete todas as propostas para um processo de avaliação bem abrangente. Então, são diversas etapas em que as propostas passam para que a gente consiga realmente chegar nas melhores e a gente consiga realmente direcionar todo esse recurso para o avanço do setor. Então, a primeira etapa que todas as propostas passam é por uma revisão de conformidade com o edital. Então, aqui durante todo esse evento, a gente foi ressaltando diversos pontos, né, em que a proposta precisa ter ou não pode ter, enfim, sobre os critérios de avaliação que a Cris comentou anteriormente. Então, caso essa proposta ela não estiver dentro de uma das áreas prioritárias, ou ela passar do orçamento em que foi proposto aqui por esse edital, ela já vai ser desclassificada no início. Então, essa revisão de conformidade inicial é para realmente ver se todos os pontos da proposta atendem ao edital. A segunda etapa é uma triagem das propostas pré-revisão. Então, ela vai, né, todas as propostas devem seguir com as diretrizes, atender os critérios, como eu comentei, e serem científica e metodologicamente sólidas para avançar nas etapas subsequentes de revisão por especialistas. A terceira etapa da revisão é uma revisão por pares externo. Então, o GFI ele tem um comitê de revisores externos, em que as etapas vão passar, então, por essa revisão. Em seguida, vai ser feita a revisão por um painel de revisores do GFI, então são os especialistas do GFI mesmo, especialistas de todas as nossas regiões, todos os afiliados do GFI, então vão participar desse painel de revisão e de discussão das propostas. E, por fim, as decisões vão ser tomadas pelo Comitê de Financiamento do GFI como um todo. Só para ressaltar aqui que a gente, né, entende, principalmente aqui no Brasil, que nós temos uma dificuldade com, né, uma barreira com a língua. As propostas elas devem ser escritas em inglês, não podem ser enviadas em outro idioma, mas isso não significa que elas não serão avaliadas ou que elas vão ser avaliadas com base na língua, né? Todas as propostas elas vão ser consideradas com base no mérito científico e não na proficiência linguística. Então, qualquer dúvida também que vocês tiverem em relação a isso, qualquer auxílio que precisarem, vocês podem contar com a equipe de Ciência e Tecnologia aqui do GFI Brasil para a gente auxiliar nesse ponto. Outra dúvida frequente, né? O que o GFI não financia? Então, nós não financiamos, aqui também é outro critério importante já para, né, passar pela etapa de conformidade inicial, né, de revisão. O GFI ele não financia estudos com insetos, pesquisas com seres humanos, pesquisas de mercado, estudo de preferência do consumidor, análise do ciclo de vida e proteínas alternativas de ovos ou laticínios, com exceção da área prioritária esse ano nesse edital, que está sendo aberta essa exceção, como foi comentado pelas nossas especialistas anteriormente. E quem é elegível para se candidatar? Então, aqui é qualquer setor, seja academia, né, instituições, universidades, governo, indústria, organizações sem fins lucrativos, startups, empresas. Então, aqui a gente, né, qualquer setor pode se candidatar, pode enviar uma proposta para o nosso edital, e de países ao redor de todo o mundo. Então, de qualquer país, nós não temos limitação apenas aos países em que o GFI, né, tem as suas sedes, digamos assim. Então, de qualquer país pode enviar uma proposta para o nosso edital. E aqui, novamente, reforçando, nós temos esse ano uma FAQ, né, de perguntas e respostas frequentes muito extensa, ela está muito mais completa do que os outros anos. Então, acesse a FAQ, que ela está no final da RFP.
Como eu comentei antes pelo chat, mas reforçando aqui, ao final do evento hoje, todo mundo que participou do evento, que se inscreveu no evento, vai receber por e-mail uma lista com links úteis, e esses links todos que as especialistas comentaram, de referência, de artigos, de estudos do DFI, todos eles vão estar nessa lista, e também vai ter o link para a RFP, para o edital. No final do edital, nós temos essas perguntas frequentes. Nós temos muitas perguntas que muitas vezes vocês podem ter, que podem ser sanadas apenas com esse documento, tá? Então, são mais de 30 perguntas com respostas bem completas e bem informativas. Essas perguntas, elas estão divididas por categoria, então tem perguntas sobre os focos de financiamento, sobre as políticas do DFI, sobre o orçamento, sobre a estratégia de impacto que eu comentei antes, sobre a submissão de propostas, então tem ali um conteúdo bem completo que muitas vezes vocês podem, né, estar acessando e já tirando a maioria dessas dúvidas por ali. Nós temos agora, deixa eu ver, 3 minutinhos de perguntas. Eu não sei, menina, se a gente tem ainda alguma pergunta. Cris, temos alguma? Temos sim, Mari, temos. Todas as perguntas que estavam aqui no chat, praticamente o time já respondeu, né? Temos aqui uma pergunta da Carolina, se é possível, dentro do projeto, contemplar bolsa para parceiros. Você pode responder, Mari? Então, bolsa para parceiros, a gente não tem nenhum um momento, né, no edital que explicitamente o que a gente tem sobre bolsas é para estudantes de graduação ou de pós-graduação que vão contribuir, porque a gente entende que os parceiros vão atuar colaborando no projeto. Então, não tenho especificamente essa resposta, eu posso procurar e responder depois, mas eu entendo que as bolsas são para realmente estudantes e para cientistas que vão trabalhar, e não direcionar um valor, digamos assim, para um parceiro entrar dentro do desenvolvimento dessa proposta. O parceiro deve entrar, né, para ajudar a solucionar, para ajudar a atingir esses objetivos, e não direcionar um valor, digamos, para pagar por um serviço. Exceto, não como uma bolsa, né? Mas você pode ter Isso. uma parceria com outras instituições e ter recursos voltados Para o para o desenvolvimento de desenvolvimento alguma, do que vai de ser alguma feito análise. nessa outra instituição, exatamente. Sim. Uhum. O Felipe está perguntando sobre os custos diretos, se também abrange a possibilidade de fornecer bolsa de estudo ou algum tipo de apoio financeiro para alunos participantes da pesquisa. Sim, Felipe, sim, você pode prever as bolsas para os estudantes que vão atuar no projeto. A Mariana está perguntando: bolsas de pós-doutorado podem ser inclusas no orçamento? Sim, podem ser inclusas. E com base em qual valor? A gente recomenda que sigam os procedimentos, né, utilizados pelo CNPq, pela FAPESP, a instituição está locada, né, e o que é comum de ser feita pela instituição. Não tem um limite específico. Acho que Estamos fechou. chegando Não, no limite do nosso tempo aqui também. exatamente. Então, eu queria reforçar aqui também, pessoal, os nossos meios de contato, né? Esse primeiro e-mail é o e-mail diretamente do DFI Estados Unidos, do setor, né? Do Programa Global de Incentivo à Pesquisa. Vocês podem estar entrando em contato diretamente com eles. E nós deixamos aqui também o nosso contato aqui da equipe de Ciência e Tecnologia do DFI Brasil. Esse é o nosso e-mail. Vocês podem nos contactar se tiverem dúvidas adicionais, né, sobre o edital, se vocês precisarem de algum suporte, como a Cris comentou antes, algum suporte durante a elaboração da pesquisa, ou também no processo de submissão dentro do portal. Então, não hesitem em nos contactar se tiverem qualquer dúvida, e continuamos aqui à disposição. Muito obrigada pela participação de todos e esperamos pela sua proposta. Tenham um bom dia. Tchau, tchau.